Oi, gente! Voltando aqui com a aula de português, tá? Nessa aula agora, a gente vai fazer algumas atividades, fazer algumas questões, porque nessas questões nós temos um conteúdo, certo? Mas é um conteúdo muito simples, muito fácil. Não tem nem muito o que explicar, é mais você praticar mesmo para aprender, certo? Então, por isso que a gente vai aprender na prática hoje, tá? No livro de português, vocês vão pegar e vão abrir aí na página 36. Vocês lembram que a gente estudou a acentuação das palavras paroxítonas? Pois bem, hoje não tem nada a ver mais, a gente já estudou isso, né? Já ficou. Agora a gente vai rever só na revisão. Mas nós vamos aprender as palavras com Z em final de sílaba. Então a gente vai aprender a usar a letra Z. Mais ou menos isso, certo? Por quê? Porque a letra Z, gente, ela, quando aparece no final de uma palavra, ela muitas vezes tem o mesmo som de S, não é? Por exemplo, a palavra feliz. Ela faz o mesmo som do S. E como é que a gente vai saber se usa Z ou S? A gente deve buscar as palavras da mesma família para ver se a gente usa S ou Z. Mas o que a gente mais vai conseguir fazer, que a gente mais vai conseguir diferenciar é se a gente praticar. À medida que a gente vai usando as palavras com Z, a gente vai descobrindo, certo? Memorizando quais são as palavras que usa Z e quais são as palavras que usa S. Então, por isso que a gente vai fazer aqui a página 36 e 37. Na página 36, coloquem aí. Deixa eu colocar aqui o slide, viu? Na página 36, nós temos aqui a atividade, estão vendo? Já está aqui corrigida, mas vocês devem tentar fazer ela antes, tá? Tenta fazer ela antes, dá uma pausa aqui no vídeo, faz ela e depois vem aqui corrigir comigo, tá bom? Em sala mesmo. Faz em sala mesmo. Então, vamos começar aqui nessa questão. Na primeira questão aí, palavras com Z em final de sílaba. Nós temos assim: leia estas frases da piada O Papagaio do Navio. Tá bom, desisto. Mas me diga de uma vez, seu pilantra, onde é que você escondeu o maldito navio? Que palavra dessas frases termina com a letra Z? É só procurar uma palavra que termina com a letra Z. Que palavra que vocês acharam aí? A palavra vez, né? Essa é muito fácil. A palavra vez. Tenho certeza que vocês conseguiram fazer sozinhos, né? A palavra vez termina com Z. Tem o mesmo som de S, né? Vez, né? É o mesmo som, mas termina com Z essa palavra e não com S. Continuando, vamos praticar mais. Mais embaixo tem aí atividades. Questão 1. Complete as palavras com uma vogal seguida da letra Z. Depois separe as sílabas. Então, tem aí uma parte de cada palavra e você vai ter que completar usando uma vogal e a letra Z. Uma vogal e a letra Z. Tá? Para ver como é que fica no final a palavra. Que palavra que formou. Por exemplo, aí na letra N, tem que colocar uma vogal e a letra Z. Pode ser a vogal A, canás? Não existe essa palavra. Nes, nis, nós, nus. Nus também não pode, então só pode nós. Nós, que é aquela... Não lembro se é uma fruta, é uma... Nós, de nozes, né? Nós. Aí vocês completam com o O e o Z e colocam nós aí na outra linha. Então, nós é uma outra palavra que termina com a letra Z. Temos também acidez. Coloca o E e o Z e nós temos a palavra acidez. E você vai separar também essas palavras em sílabas, né? Nós, a gente não separou porque nós não se separa, né? Só tem 3 letras, é uma palavra que você não pode separar o nó do Z, certo? Não pode ficar uma consoante sozinha, né? E também percebam que nós, esse nós com Z significa uma coisa, mas o nós com S significa outra coisa, que é nós, eu, vocês, juntos, nós, né? Entendem a diferença? Então, existe diferença quando a palavra é escrita com Z ou com S, apesar de quando a gente fala, às vezes a gente não vê a diferença. Acidez, que a gente estava vendo aqui, como é que a gente vai separar em sílaba? Acidez, né? Ficou acidez. Então, o Z tem que ficar juntinho aí do E, hein?
Ó, quando o Z vem em final de sílaba, ele não pode estar sozinho, não. Ele sempre vem junto aí da vogal, certo? Aqui, D, a gente pode botar des ou dis. Tem duas opções aí. Você botou alguma dessas duas, você acertou. Des ou dis. Então, vai botar a vogal E e o Z, ou então a vogal I e o Z, e vai ficar des ou dis. A gente separa essas sílabas? Não, a gente não separa, né? Ficam juntas, porque é uma palavra monossílaba. Feroz. Feroz. Acrescentou o O e o Z, tá vendo? Isso como é que a gente separa em sílaba? Feroz. Não pode separar o Z do Ró, certo? Porque senão vai ficar o Z sozinho, não pode. O Z em final de sílaba, ó, essas palavras são palavras com Z em final de sílaba. O Z está no final da sílaba, mas ele, ou seja, ele não pode ficar sozinho. Ele está no final da sílaba, mas ele não pode ficar sozinho. Feliz. Tinha aí fel, né? E você botava o I e o Z. Eita, nariz, né? Nariz, bota o I e o Z. E feliz também, bota o I e o Z. E depois separa aqui, ó. Nariz, feliz. Pode ver que o Z também ficou aí na mesma sílaba, no final da palavra, na última sílaba da palavra, né? Mas ele tá junto aí de outras letras. Ele não pode ficar sozinho. Paz, que a gente não separa, né? P e botou o A e o Z, pronto. Porque não tinha como ficar pés, pis, pós, pus. Até pus, que é uma palavra que existe, mas se for pus mesmo, é com S. Capaz ou capuz. Colocou o A e o Z, ou então o U e o Z, ficaram essas duas palavras. As duas são de sílabas, ó. Capaz, capuz, né? Também, ó, o Z aí junto na sílaba, junto da última sílaba. Cicatriz, também termina com Z. Acrescentou o I e o Z, ficou cicatriz, separado em sílabas. É uma palavra trissílaba, né? Cruz, que a gente acrescentou o U e o Z, mas, ó, nem precisa dividir, porque não divide essa palavra, certo? É uma palavra monossílaba. Luz também não precisa dividir a monossílaba, mas cartaz é de sílaba. Como vocês podem ver, também termina em Z. Cartaz, luz, cruz, cicatriz, tudo isso tem o mesmo som do S, né? Então, poderiam ser palavras escritas com S, mas elas são palavras escritas com Z, que tem o mesmo som de S. É como se tivesse S no final da palavra, mas na verdade é o Z, tá? É o mesmo som apenas. Então, só praticando para você lembrar que paz é com Z no final, capuz é com Z no final, cruz é com Z no final, luz é com Z no final, cartaz, acidez com Z no final, certo? Segunda questão, passe as palavras para o plural conforme o modelo. Então, nós temos a palavra, vocês vão passar ela para o plural. E aí, vocês vão ver o Z aparecer. Aliás, como é que fica com a letra Z nesse caso? Como é que fica na palavra? Se nós temos a palavra luz, ó, uma palavra que terminou em Z, né? Como é que ela fica no plural? Luzes. Luzes. E como é que a gente separa luzes? Luzes, né? Também a palavra deixou de ser monossílaba, agora é dissílaba. Temos a palavra atriz, que ficou atrizes, atrizes. Nesse caso, a gente já consegue diferenciar mais o som do Z, né? Quando está no plural, ó. Atriz, no final tem o mesmo som de S, o Z, né? Mas atrizes, ó, atrizes, já tem o som de Z, já não tem mais o som de S, né? Então, quando você transforma no plural, o Z volta a ter mais som de Z mesmo, né? Nariz, narizes, rapaz, rapazes, capuz, capuzes, cartaz, cartazes, giz, sabe como é o plural de giz? Gizes. Às vezes a gente fala, professora, me dá 2 giz, mas me dá 2 gizes. Nozes, vezes, né? Tudo isso, o Z continua existindo. Quando você quiser colocar o plural dessas palavras, você só vai acrescentar o ES, tá vendo no final? Porque o Z vai continuar aí, certo? Você não vai trocar ele pelo S nem nada do tipo, tá? Para acrescentar o plural das palavras, ó, atriz, atrizes, você só acrescenta o ES, quando a palavra for terminada em Z, certo? E como vocês perceberam, a letra Z, quando aparece no final de uma palavra, ela tem o mesmo som de S, né? Que a gente estava vendo isso agora, como em quis, atrás, lápis. Talvez, quando você era pequeno, você pensasse que lápis era com Z, porque tem o mesmo som. Atriz, lápis, é muito parecido, né? Para saber como a gente deve distinguir ela, ajuda se você pensar em outras palavras da mesma família. Por exemplo, como é o plural de lápis?
é lápis. Você não diz lápises. Lápises, você não diz isso. Então, você não vai usar o Z aí no lápis. Narizes, por exemplo. Nariz, você pensa, nariz é com Z ou com S no final? Como é o plural de nariz? Narizes. Então usa Z. Porque no meio da palavra narizes é Z. Não S, certo? Agora, se você colocar o plural e vier com S, aí você sabe que a palavra é S. Tipo, isso é uma dica. Mas, na verdade, você vai aprender mais se você praticar mesmo, tá? Quando isso não for possível, você pode também consultar o dicionário, por exemplo. Aí, na terceira questão, complete as palavras com S ou Z. Agora, vamos ver se vocês lembram quais palavras que tem S e quais palavras que tem Z. Vamos praticar. Letra A. Não é tão difícil jogar xadrez. Como é xadrez? É com S ou com Z? Muito bem, quem colocou com Z, certo? Xadrez é escrito com Z. Como é que a gente sabe disso? Bom, praticando e também se a gente fizer o plural, né? Xadrezes, eu acredito que é o plural de xadrez. E aí você coloca o Z, você percebe que xadrez é com Z e percebe que xadrez, então, no singular vai ser com Z também. Por exemplo, o juiz e os bandeirinhas elogiaram os jogadores. Juiz é com S ou com Z? Vamos ver como é que fica juiz no plural. Juízes. Juízes ficou com Z, né? No plural, juízes tem Z no meio. Então, juiz vai ser com Z também, certo? Letra C. Ana sempre quis tocar violão. Esse aqui, quis, não tem nem como a gente botar no plural, né? Aliás, você pode botar quiseram, né? Que aí você vai ver que é com S. Mas, Ana sempre quis tocar violão. Esse S, o quis é uma das palavras que vocês têm que treinar para lembrar mesmo. No fim do mês, você verá suas notas. Meses, como é que escreve meses? Com S. Então, mês, no singular, também vai ser com S. Letra E. Marta está no final da gravidez. Se for mais de uma gravidez, são gravidezes, se eu não me engano. Então, você já pode usar isso para ver que é Z, né? Gravidez termina com Z. Todos pediram seus picolés, cada um na sua vez. Z, vez. Vezes é com Z, então vez também é com Z, certo? No final. Então, é mais uma questão de você treinar, certo, galera? Não é muito, vou decorar quais palavras, porque você só vai lembrar, conseguir decorar quais palavras que é com S e com Z, se você treinar. E muitas vezes ainda você pode esquecer, e você pode usar o dicionário, tá bom? E aí você vai usando e vai se acostumando com essas palavras. No português a gente tem muitas exceções assim, de regras que a gente não consegue dizer, a regra é essa. Não tem uma regra exata para você usar o S ou o Z. Mas sim, você vai se acostumando com as palavras, com essa letra e pronto. E você vai saber que se ela se escreve com S ou com Z. Tá? Pelo menos nesse caso. E aí, eu trouxe para vocês um versículo, um salmo, na verdade, que eu gosto muito, que eu tenho inclusive lido sempre pro meu filho. Eu até já sei ele decorado, mas que vocês vão ver como é importante a gente aprender isso, se é com Z, se é com S, porque na Bíblia mesmo nós temos palavras que terminam com Z e palavras que terminam com S, então a gente precisa entender quais são quais, né? É bem assim esse Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa será, no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Olha aí, quantas palavras a gente achou aqui que terminam com Z e quantas palavras a gente achou que terminam com S. Vamos olhar? Bem-aventurado aquele que teme o caminho e anda nos seus caminhos. Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, nós temos aqui. Eu vou pegar com preto, eu vou marcar as com S, tá? Caminhos com S. Nós também com S. Nos seus caminhos. Seus também, né? Termina com S. Tem muitas que terminam com S. São só algumas que terminam com Z. Aí, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. Aqui não tem nenhuma com S. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos, porque filhos está no plural, seus de novo, né?
serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias, hoje também, né, de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Então, vocês perceberam aqui, nesse versículo, que quando a gente tem S no final da palavra, geralmente é porque é uma palavra no plural, né, gente? No plural. Essas palavras, a maioria aqui estão no plural, são palavras no plural. Então, já é uma forma de você ver. Se a palavra está no plural, ela pode terminar em S, tá? Ela vai terminar em S. Mas se ela está no singular, muitas vezes ela vai terminar em Z, certo? Então, você vê se ela está no plural ou no singular. Então, vamos ver as palavras em Z. Vou pegar outra cor aqui. Ó, a palavra feliz, né? Termina com Z. A palavra feliz está no plural? Não. Se for no plural, fica felizes. Vai terminar com S. Então, olha isso, tá? Se a palavra terminou com S, tá no plural, ela vai terminar com S, não com Z. É uma maneira mais fácil de vocês descobrirem, né? Se a palavra é com Z ou com S. Outra palavra que termina com Z aqui, ó, paz. Tá vendo? Então, paz também terminou com Z. Paz está no plural? Não. Por isso que não terminou com S, terminou com Z, certo? Então, nesse caso também, paz. Se fosse no plural, seria pazes, né? Fazer as pazes, por exemplo. E aí terminaria com S. Então, o Z no final da palavra, geralmente a palavra é singular, certo? Se tiver Z no final da palavra, a palavra é singular. Se tiver S, é porque provavelmente é uma palavra plural, por isso está com S no final, tá? Então, olha aí que maneira mais fácil, né, de vocês descobrirem. Então, praticando é que vocês vão conseguir desenvolver isso, mas vocês podem usar essas dicas para descobrir também se a palavra é com Z ou com S, beleza? Essa foi a nossa atividade, a nossa aulinha de português de hoje, tá, gente? Foi bem tranquila, mas porque a gente já está terminando os conteúdos para poder na próxima aula a gente revisar esses conteúdos, certo? Então, é isso. Vocês façam a página também, as próximas páginas dessas que a gente viu, é porque eu não coloquei aqui, mas deixa eu ver aqui quais são para já dizer para vocês, ó. Na página 37, vocês têm aí para pesquisar uma piada, escolher uma piada e escrever no papel, tá? Para você depois contar em sala de aula. Isso vocês podem fazer de hoje para amanhã, certo, gente? Então, façam aí a página 37 e 38 e tragam para a sala de aula, que aí vocês vão estar trabalhando também a escrita e a leitura, certo? Vocês vão estar pesquisando, tá bom? Então, página 36 e 37 vocês fazem para trazer amanhã, tá bom? Então, é isso. E vocês apresentam em sala de aula, tá? Amanhã. É só ler a piada que você trouxe em sala de aula. Então, 36 e 37, tá? Façam aí. Espero que vocês tenham entendido. Mas é um assunto muito rápido, muito simples, né? É só você saber quando você escrever com Z e quando você escrever com S. Uma maneira de descobrir isso é com essa coisinha do plural, tá? Que eu expliquei. Enfim, se tiverem dúvidas, vocês podem assistir de novo o vídeo e também podem perguntar. Certo? Beijo. Até amanhã. Tenham um bom dia, um bom resto de dia. Estudem.